Vamos lá, que essa é quente, mais uma das quentes vindas lá dos Estados Unidos, mais uma daquelas que a gente que cobre economia há muitos anos fala assim, eu não penso que eu vou ver isso acontecer. O Trump está tratando de aumentar o poder dele dentro do Fed e com isso destruindo boa parte da credibilidade da instituição através da exoneração de uma das diretoras. É interferência sem precedentes nos Estados Unidos em 74 anos de autonomia do banco. Acompanhe. Lisa Cook disse que vai recorrer da decisão, que Trump não tem autoridade para demiti-la e que pretende seguir no cargo. A economista é a primeira diretora do Fed a ser demitida nos 111 anos de história do banco. O republicano anunciou a demissão na noite da última segunda por meio de uma carta enviada a Cook e publicada nas redes sociais. Nela, Trump acusa Cook de fraudes em declarações de empréstimos residenciais nos Estados Unidos. O Departamento de Justiça informou que vai investigar as alegações. A demissão pode ser contestada na Justiça, com o caso podendo chegar até a Suprema Corte. O imbróglio envolvendo o cargo de Cook acontece a menos de um mês da reunião que decidirá o patamar da taxa de juros americana, marcada para os dias 16 e 17 de setembro. Trump afirmou que está preparado para uma batalha legal envolvendo o caso e negou que, com isso, pretenda instrumentalizar o Federal Reserve, mas que já pensa em um substituto. Well, we have some very good people for that position, and I think we have some very good people. We're down to, I think I maybe in my own mind have somebody that I like. Esse é o mais recente ataque de Trump à independência da instituição. Desde que retornou ao governo, o republicano ameaça demitir Jerome Powell da presidência do banco. Trump acusa Powell de ser muito lento ao não reduzir os juros, algo que a Casa Branca enxerga como um freio à economia dos Estados Unidos. Como símbolo dessa pressão, Trump, em um movimento raro, visitou o prédio do Federal Reserve e reclamou ao lado de Powell do patamar da taxa de juros. A demissão de Powell é vista mesmo dentro da Casa Branca como uma potencial catástrofe com impactos diretos em mercados financeiros ao redor do mundo. Samuel, quando, se você quiser se arriscar a dar essa resposta, claro, os investidores vão cobrar um preço por isso que está acontecendo? Porque até aqui a gente vê um pouco o juro lá de longo prazo, quer dizer, o juro exigido pelos investidores, longo prazo de título americano subindo, mas também não é nada assim que tivesse provocado grandes manchetes. Quando é que vamos ver isso ou não vamos ver isso? Não, eu acho que se continuar essa deterioração institucional que nós estamos vendo, nós continuaremos a ver, porque bem ou mal o dólar já perdeu uns 10% esse ano, né? Então tem vindo sim uma conta, ela tem vindo aos pouquinhos. Eu acho que tem uma expectativa de que haja alguma reação, alguma defesa das instituições, né? No caso aqui, seria, se judicializar este caso, o judiciário manter a posição da diretora do Banco Central norte-americano, né, e garantir aquela institucionalidade. Vamos ver. Certamente, ano que vem, vai ter a troca do presidente, e aí a gente vai de passo em passo, nessa surpresa que tem sido a gente descobrir que as instituições americanas elas sempre dependeram mais do que nós imaginávamos de uma certa autocontenção dos diversos jogadores, né? De repente apareceu um presidente que resolveu testar os limites e a gente está descobrindo que ele tem espaço para ir deteriorando o funcionamento daquelas instituições. A questão é a credibilidade, Thaís. É credibilidade, mas é uma conjuntura também diferente, William. Esse ponto que o Samuel traz, né, da necessidade da manutenção da força da instituição, que depende de vários atores, um deles é da própria sociedade. Os Estados Unidos estão vivendo um momento de constrangimento para os governantes, que é da inflação alta, que é um fenômeno que não acontece há décadas por lá. Então, o Trump, que já não tem apreço nenhum pelas instituições, encontra um momento em que o constrangimento de mexer no Federal Reserve, de mexer numa instituição como o Banco Central, ele vai embora, porque a população, na cabeça dele, se pergunta, ora, para que eu quero um Banco Central independente se
a inflação subiu, né? Ou se o Trump fica repetindo o tempo inteiro que o juros já tinha que estar mais baixo, o juros já tinha que estar mais baixo. Isso é um discurso que a gente nunca tinha visto antes, né? O risco pragmático e objetivo e prático do que dessa troca que ele está fazendo é que o Conselho de Governadores do Banco Central dos Estados Unidos é composto por 7 pessoas. O Trump já tem 3. Se ele consegue tirar a Lisa Cook, e a leitura política é de que ele quer isso, ele quer mais uma cadeira, então ele foi buscar, ele provocou uma caça para entender qual era o elo mais fraco. Se ele consegue a 4ª cadeira, ele ganha a maioria no Conselho do Fed. Então, na prática, ele já poderia passar a exercer alguma pressão sobre o Fed muito antes do Jerome Powell sair. Então, ele diz assim, olha, eu não mandei o presidente do Banco Central embora, mas ele passa a ter a maioria do Conselho. Lorival, tem um ponto bem abrangente no que a Thaís mencionou, quando você, que é a nossa musa da institucionalidade, diz, no fundo você diz, as instituições funcionam porque as pessoas acreditam nelas. Não porque tem uma placa pendurada na porta, esta aqui é uma instituição, mas porque as pessoas combinam acreditar naquela instituição. É óbvio que Trump não acredita. O ponto é outro. Em que medida há forças políticas capazes de se contrapor ao que ele vem fazendo, especificamente agora em relação ao Banco Central? Não há forças políticas, né, capazes de se contrapor ao que ele vem fazendo e tudo é parte, quer dizer, esse enfraquecimento do Banco Central e de outras instituições é parte de objetivos estratégicos, né? O enfraquecimento do dólar é parte de um objetivo estratégico de uma reconfiguração do sistema econômico americano para que se torne um país que importa menos, exporta mais, consome menos também, é menos deficitário, menos endividado, tanto no plano fiscal quanto no plano individual, né, e que seja mais produtivo, que contrate americanos para fazer todos os trabalhos, que reduza o número de estrangeiros, né, e que se torne um país mais caro nesse sentido, um país inflacionário e que tenha um Banco Central que aceite essa inflação, que pode vir acompanhado de uma recessão, ou seja, seria uma estagflação, porque historicamente o dólar nunca caiu de valor sem recessão. Então, esse componente já o Trump considera de forma mais ou menos pública, né? Ele já acenou isso publicamente como algo aceitável, embora exista o componente político das eleições de novembro do ano que vem. Mas o Partido Democrata, ele está totalmente desarticulado, né? Ele não consegue ter uma mensagem engajadora. O maior adversário do Trump hoje é o próprio Trump, né? No sentido de que se as políticas que ele está adotando tiverem um efeito de aumento do custo de vida, aí sim ele poderá ter problemas de ter sustentabilidade no Congresso americano a partir das eleições de novembro, que renovam toda a Câmara e um terço do Senado. A Suprema Corte, em maio, ela tomou decisões em relação à independência das agências NLRB, que é a agência que fiscaliza o cumprimento dos direitos trabalhistas, e da MSPB, que é a agência que cuida do mérito na administração, mérito dos servidores e protege a questão do mérito nas contratações, na manutenção dos servidores. A Suprema Corte deu ganho de causa para o presidente, que ele tinha, sim, o direito, a prerrogativa de fazer demissões nessas duas agências, o que não é decisivo, conclusivo a respeito de como ela agirá com relação a esse caso da Lisa Cook, mas é um indicador em favor do Trump. Quando a gente olha para a história da economia internacional, os últimos 40, 50 anos, Samuel, a gente vai ser surpreendido pela, digamos, relação às vezes próxima, muitas vezes bastante conflituosa entre presidente americano e presidente do Banco Central. Algumas das figuras do Banco Central americano nesses últimos 40 anos tiveram uma estatura enorme, sobretudo nas crises nas quais se tratou uma série de reuniões de um mínimo de coordenação
entre bancos centrais internacionais. Como é que fica com Trump sendo, na verdade, o presidente do Banco Central? Nossa, William, é difícil imaginar. Acho que a gente não consegue imaginar uma situação em que o Banco Central americano perde a capacidade de sustentar a força da moeda e da confiabilidade dos preços dos Estados Unidos, né? A última vez que isso aconteceu era outra circunstância, foi lá nos anos 70, em que o Banco Central não conseguiu combater a inflação e teve um surto inflacionário imenso, né? Na administração do Burns, no governo Nixon. Depois, no governo Carter, houve uma mudança, Paul Volcker assumiu, o Carter escolheu Paul Volcker. O Carter foi muito correto, que ele deveria saber o que ele estava fazendo quando ele escolheu o Volcker, e o Volcker fez a política que tinha que fazer, mas atrapalhou muito a reeleição do Carter, né? Não dá para dizer que foi o Volcker, a política de juros do Volcker, que impediu a reeleição do Carter, mas teve lá a sua conta, né? Então, desde a década de 1980, que a gente tem um Banco Central americano que consegue garantir a confiabilidade na moeda americana. Então, como que vai ser o mundo agora sem essa garantia? Eu espero que as instituições funcionem e que a gente passe por essa tempestade sem destruir essa institucionalidade, sem destruir a estabilidade de preços na economia mais importante do mundo. Você não acredita que isso aconteça, pelo que eu te conheço? Não acredito, William, mas assim, o desgaste de uma instituição como o Fed, a gente tende a achar que ele vai ser demorado, que ele não vai ser de uma hora para outra, que vai demorar para a própria sociedade americana, de alguma forma, reagir a isso, ou para haver uma decisão completamente equivocada de política monetária que provoque o que aconteceu na Turquia, por exemplo, que a desvalorização da lira turca aconteceu de um dia para o outro, uma desvalorização de 15%. Enfim, em menos de um ano a moeda quase que dobrou de valor, a inflação saiu de 10% para 70%. Porque enquanto a inflação subia, o Erdogan botou o Banco Central, demitiu os presidentes, foi demitindo um atrás do outro e botou todo mundo para baixar os juros, que era uma economia emergente, com um histórico de fragilidade e tudo mais. Lá a coisa aconteceu rapidamente, nos Estados Unidos não necessariamente vai acontecer tão rápido assim. E a demora na reação. Agora, é só ver o que está acontecendo na inflação das tarifas. Como as tarifas estão sendo absorvidas de alguma forma pela cadeia, o exportador baixou o preço, o importador assumiu um pouco, perdeu margem e o resto passou para o consumidor. Então, como a demora do efeito inflacionário está demorando, ou o efeito inflacionário está demorando para acontecer, o Trump aumenta o volume na cobrança pela redução dos juros, e é provavelmente o que o Banco Central vai fazer em setembro. Então, essa demora para as coisas acontecerem, eu não sei o quanto isso vai ser capaz de destruir o fundamento de uma instituição como o Banco Central dos Estados Unidos.